colocou sandálias nos seus pés, colocou um anel no seu dedo. E lá no 28, eles estavam no momento da festa, e o pai mandou matar não sei se era cordeiro, né? E aí, para poder festejar a volta do filho dele. Aí, lá no 28 fala assim: o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu a seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordenanças. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com prostitutas, matas um novilho para ele. Aí o pai falou assim: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Deus falou tanto ao meu coração, sabe, irmãos? Sério, Deus falou muito ao meu coração através disso aqui. Porque muitas vezes nós somos filhos legítimos, e muitas vezes a gente pergunta: por que não está acontecendo na minha vida? Muitas vezes eu falei assim. Eu estou sendo bem sincera, porque Deus falou muito forte ao meu coração através disso aqui. Que muitas vezes a gente questiona: por que não chegou a hora? Por que não sei o quê? Mas Jesus, ele morreu e nos deu a herança de Deus. A palavra de Deus diz que nós somos, em Romanos fala que nós somos co-herdeiros com Cristo. Significa que nós somos participantes da herança de Cristo. E quando eu falo de herança, não é só de vida financeira, irmãos. Porque no meu entendimento, quando nós aceitamos Jesus Cristo, quando nós nos tornamos filhos de Deus, automaticamente nós somos transportados de um mundo de trevas para um mundo de glória. E você há de concordar comigo que Deus, ele não tem miséria, Deus não tem doença, Deus não tem nada de ruim com ele. Alguém discorda? Deus não tem nada disso. De fato, a gente às vezes tem algum problema, e muitas pessoas até falam a respeito do evangelho da prosperidade, mas não existe o evangelho da prosperidade, existe o evangelho da graça, que te tira de um império ruim, de trevas, que você poderia até ser bem-sucedido financeiramente, mas você estava em trevas. E Deus te transporta para o reino dele. Amém? E lá você se tornou co-herdeiro com Cristo. E muitas vezes a gente não tem o entendimento de que é isso, de que nós somos co-herdeiros com Cristo. E aí o Senhor foi me levando a alguns lugares na Bíblia a respeito de que as pessoas não sabem receber. Aí Deus me levou lá em Adão e Eva, que Deus... Gente, Adão e Eva, eles tinham um jardim disponível para eles com tudo que eles precisavam. Eles não precisavam fazer nada. Lógico, eles iam cuidar da terra que Deus deu para eles e tudo mais, mas estava tudo pronto. Eles não precisavam fazer nada. No entanto, Eva, seduzida pela serpente, foi lá, pecou, e desde então a humanidade passou a ser pecadora por causa de Adão. E você sabe qual que é o problema hoje da humanidade? Que nós queremos merecer. É ou não é? Nós queremos merecer. A gente quer merecer. Eu toco, eu canto, eu prego. Por que não está acontecendo na minha vida? Não estou falando que é assim, gente. É em outras áreas. Mas assim, a gente às vezes questiona. Mas por que não está acontecendo? O que eu estou fazendo de errado? A culpa é de Deus? Não, a culpa é minha. Porque eu não estou crescendo no conhecimento do amor, da palavra de Deus, da graça, porque nada, vezes nada que façamos, pode nos posicionar para receber nada de Deus. Você sabe quem te faz receber de Deus? Jesus. Só Ele. Nada você pode morrer de fazer, morrer de trabalhar, morrer de fazer qualquer coisa para o Senhor. Mas se não for por meio de Cristo, seu trabalho é em vão. Nosso trabalho sem ser em Cristo é em vão, irmãos. Então não existe merecimento. Não somos nós os merecedores.
Não existe nada que a Renata possa fazer, nada que o irmão Paulo possa fazer de mais ou de menos, para que a gente possa receber algo do Senhor. Nada. Simplesmente nada. Nós recebemos porque Ele nos tornou participantes com Ele. Quando Ele morreu, Ele pagou uma dívida que era impagável, nossos pecados. A palavra de Deus fala que Ele pagou, foi da humanidade inteira, pensa. Não tinha como pagar. Não tinha como pagar o pecado de ninguém. E nós fomos perdoados da hora que nós nascemos até a hora que nós fomos morrer. Porque, irmãos, a gente vai errar. Não estou fazendo apologia ao pecado. De forma nenhuma. Porque quando nós entendemos a graça de Deus, em vez de nós nos aproximarmos do pecado, muito menos. Nós nos afastamos dele. Porque nós entendemos que ele nos amou tanto que nós fomos salvos não por meio de obras, como a palavra diz, mas para boas obras. Então, automaticamente, quando você crê em Cristo e vai participar desse reino glorioso, você não vive mais de qualquer forma, porque o próprio Deus, através do Espírito Santo, habita em você e não te deixa viver de qualquer jeito. Ele te incomoda, sim. Mas eu fiquei pensando, Deus, eu preciso aprender a receber. Porque muitas vezes a gente quer porque quer. Não, eu não orei hoje, eu não li a Bíblia hoje. Então eu não posso. Se alguém chegasse em você e te falasse assim, eu tenho, sei lá, falar de dinheiro, porque a gente, né? Dinheiro é algo que mexe com o ser humano. Se alguém chegasse em você e te dissesse assim, eu tenho uma herança para dar para você. Você vai ficar meio assim, não é? Tem aquele ditado que fala assim, que quando a esmola é demais, até o santo, né, desconfia. Por quê? Porque a gente foi domesticado, que nós precisamos fazer para merecer. Mas com Cristo é diferente. Com Cristo não é assim. E muitas vezes a gente está fazendo tudo certo. Você está fazendo certo. Mas às vezes a gente tem que falar, não, mas eu não mereço esse trem, não, Jesus. Às vezes, sei lá, você está pedindo um carro, uma casa, a cura do seu filho. Não sei o que você tem pedido para o Senhor. Deus sabe. Ou alguém aqui não pede nada para Deus? Alguém aqui pede ou não? Todo mundo pede? Levanta a mão. Eu peço. Mas é ou não é? Muitas vezes a gente fica assim, não, mas eu vou pedir, sei lá. Eu sou apaixonada, eu gosto de carro, gente. Eu gosto muito de carro. E já trabalhei em concessionária e tem uns carros que me chamam muita atenção. Estou falando para você que, né? Você não vai pedir para Deus assim, sei lá, um helicóptero, você não precisa. Mas eu gosto muito de carro grande. Tem um carro que eu sou muito apaixonada, que é a Range Rover. E é um carro muito caro. Vou pedir uma Range Rover para Deus? Vou não, porque eu não mereço. É assim ou não é, gente? É assim ou não é? Vou pedir uma casa com piscina para Deus? Vou não, mereço isso não. Eu não oro todo dia, eu não leio a Bíblia todo dia. Vou dar um exemplo prático para vocês no Antigo Testamento, que eu escutei hoje de manhã e entrei em choque. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Ele simplesmente, na palavra que eu escutei de manhã, o pastor dizia assim, que ele, em vez de ir para a batalha, ele ficou dormindo, né? Ele ainda falou que não tinha nada contra quem dorme de tarde, mas tudo bem. Ele perdeu, né? Ficou assim, não vou fazer nada, ficou à toa, a mente vazia. Ele achou a tal da Betseba, né? Viu ela lá bonitona, tomando banho. Resultado, adulterou, a mulher ficou grávida, ele teve que matar o marido da mulher. Aí Deus veio para ele, através de Natã, e falou, exortou ele e tudo mais. Aí você sabe o que me chamou a atenção? Olha o que Deus falou para ele. Eu te dei o palácio e as mulheres do teu Senhor. Eu te dei casa de Israel e de Judá. E se não fosse o bastante ou o suficiente, está escrito lá em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 8. Eu te dei o palácio e mulheres do seu Senhor. Eu te dei casa de Israel e de Judá. Se não fosse o suficiente, eu haveria acrescentado muito mais. O que está querendo dizer com isso?
Não era suficiente para você? Por que você não me falou que você queria mais mulheres? Naquele tempo podia, hoje não. Por que ele não pediu mais? Deus está falando para ele, eu teria te dado mais. E sabe, muitas vezes a gente fica ali travado em muitas coisas nas nossas vidas porque a gente não pede. Irmãos, nós somos de fato filhos de Deus. Seu filho, lá na sua casa, ele tem que ficar pedindo alguma coisa assim, de básico, de necessário, que ele precisa pedir, pai, licença aqui que eu vou abrir a geladeira. Pai, licença aqui. Não, gente, na casa do seu pai você tem liberdade. E quando um filho quer um trem, quem é pai aqui sabe, pai, eu quero esse trem, eu quero isso aqui, eu quero uma bicicleta. Lógico, na nossa condição, a gente dá conforme a gente pode. Mas, gente, Deus é bom. Eu não estou dizendo para você que Deus vai te dar tudo na hora que você quiser. Mas, básico, a Cláudia pregou domingo retrasado sobre a gente falar sobre a palavra, profetizar, dizer a palavra, para que ela venha tornar viva em nossas vidas. Cura, ansiedade indo embora. Se está faltando, Deus tem palavra para o que está faltando. Deus tem palavra para todas as áreas da nossa vida. Mas além de nós não profetizarmos nas nossas próprias vidas, a gente acha que precisa merecer. E Deus trouxe muito forte ao meu coração. Irmãos, você pode dormir na igreja, acordar às 6 da manhã, orar o dia inteiro. Eu não estou falando que você não tem que fazer isso, irmãos. Porque quando você é de Cristo, você faz. Porque você sente a necessidade de conhecer mais o Senhor, você sente a necessidade de dizer ao Pai as coisas. Mas muitas vezes a gente não tem, porque a gente não recebe, a gente não pede. Lá em João, vamos abrir em João? Livro de João, 16, 24. Aqui Jesus ele estava consolando os discípulos, porque os discípulos ficou muito triste, porque ele morreria na cruz, né? Aí ele foi consolar os discípulos e ele falou assim, lá no versículo 20, vou voltar um pouquinho. Não, pode ser o 24 mesmo. João 16, 24. Até agora, vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês esteja completa. Sabe, irmãos, Deus não tem uma vida super, tipo assim, só na eternidade. Não. Não tem. Deus tem uma vida boa para você aqui também, em todos os sentidos. Se é na enfermidade que está afligindo a sua casa, como foi dito, nós temos que profetizar e querer receber de Deus isso. Se está tendo dificuldade na sua vida financeira, a gente precisa pedir de Deus, Senhor, está difícil aqui, a minha conta está desse jeito, está acontecendo isso ou aquilo. Se é no seu casamento, se é com um filho, se é com um pai, se é com mãe. Gente, Deus, ele não é insuficiente, ele é suficiente. E nós temos um Deus tão poderoso, tão maravilhoso. Ele criou todas as coisas. Ele tem o poder nas mãos. Não existe ninguém mais poderoso que o nosso Deus. Não existe nada mais poderoso que o nosso Deus. E Deus sabe, Ele falou muito forte ao meu coração, você precisa começar a aprender a receber. Que não é por você, é por Cristo. Se eu colocar uma pessoa aqui na minha frente, provavelmente vocês não vão me enxergar. Vocês vão enxergar a pessoa que está na minha frente. Vocês podem ver alguma coisa de mim, assim, mas de fato vocês vão enxergar necessariamente a pessoa que está à frente de mim, é ou não é? Nós estamos nele. Nós estamos inseridos em Cristo. É nele. A gente pode pedir ao Senhor sim. Sabe? Não é porque você é bom ou porque você é ruim. É Ele que é bom. Ele é tão bom, mas tão bom,
que tirou você e eu do inferno. Olha que maravilha. E a palavra de Deus diz que Ele veio para te dar vida e vida em abundância. Deus não tem dificuldade, não tem pobreza, não tem doença. Deus não tem nada disso. Eu não estou querendo colocar na cabeça de vocês um evangelho de... Não. Esse é o evangelho de Cristo. Ele é bom. Ele é rico, sim. Ele é poderoso, sim. Ele é maravilhoso, sim. E acho que a gente esquece que nosso Deus não depende do nosso salário. Deus não depende da gente ser bom ou ser ruim. Deus não depende disso, porque a palavra de Deus fala que Ele nos amou quando éramos ainda pecadores. Pensa se você não vai fazer tudo que você puder por um filho. A palavra de Deus mesmo diz: vocês que são maus, sabei dar boas dádivas aos vossos filhos. Me pede. Pede sem medo. Pede sem medo para o Senhor na sua necessidade. Ele vai nos ouvir. Às vezes não vai ser naquele momento exato, porque naquele momento exato não é o momento certo para você receber. Mas pede e confia. Pede e acredite que já é. Com Deus não existe isso. Se der. Não, com Deus já é. Com Deus já é. Deus, Ele não titubeia. Ele fica, não, peraí. Não, Ele é. E sabe, às vezes a gente não desfruta de uma vida melhor, porque a gente, além de não profetizar, a gente sequer pede. A gente não sabe nem receber. É ou não é? Se alguém chegar em você e falar assim: irmão, eu era muito assim, hoje eu estou aprendendo a mudar. Vem você querendo te dar alguma coisa. Não, precisa não. Você precisa. Aí você fala: não precisa não. Precisa, recebe. Às vezes é Deus que está mandando a pessoa te dar aquela coisa que você está precisando. Não, irmão, precisa não. Precisa sim. A gente precisa aprender a receber de Deus, irmãos. Porque Ele é aquele que quer suprir a sua necessidade. Ou você, como pai, não quer suprir a necessidade do seu filho? Eu quero. Tudo que eu puder dar para minha filha, do que ela precisa, eu quero dar. Sério, de coração. Eu quero ver um pai aqui. Lógico, a gente tudo é com sabedoria, irmãos. Não estou falando para você fazer tudo que seu filho quer, não. Mas eu estou falando assim, que tudo que você puder para fazer o seu filho ser bem sucedido, para o seu filho crescer, para o seu filho avançar, você vai fazer. Sabe, Deus é bom. E nessa palavra hoje de manhã que eu ouvi, ele ainda falava assim, deu um exemplo de uma mulher que falava assim, pastor, meu casamento é muito difícil, meu marido não muda. Aí o pastor falou para ela: minha irmã, não fala um trem desse não, eu já falei tanto isso. Fala isso não. Que quem convence o homem não é você. Já estou traduzindo para as minhas palavras. Não é você, mas é Ele. Não existe nada impossível para Deus. E a palavra ainda disse mais: não existe nada impossível para o que crer. Então, eu vejo assim que muitas das vezes falta fé em nossas vidas. Falta fé. Falta mesmo. Algumas coisas na minha vida eu já disse, já provei assim, do sobrenatural de Deus na minha vida. Assim, falava, uau. Mas foram coisas que eu pedi, descansei e confiei. E simplesmente aconteceram. Mas tem coisas que a gente não pede porque a gente acha que não merece. Sei lá, alguém quer fazer uma faculdade cara. E que todo mundo sabe que medicina é caríssimo, né? Se você for estudar no público é difícil, mas se você for estudar no particular é caro. Às vezes a pessoa tem um sonho de ser médico. Cara, não existe nada difícil para Deus. Deus é bom, meu Deus. Ele é bom. E nós precisamos crescer nesse entendimento de que Ele é bom. E nós somos filhos. Não foi você que escolheu ser filho, não. Foi Ele que te escolheu, sabia? A palavra de Deus fala que Ele te amou primeiro. E te chamou para Ele. Ele que te trouxe. Através da vida de alguém, através de uma palavra, foi Ele que te atraiu. Jesus disse para os discípulos quando Ele tinha que partir: eu preciso ir para que o Espírito venha. E Ele vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quem convence o homem, gente? É o Espírito Santo.
o próprio Deus, através dele. E que a gente possa, sabe, aprender mesmo a receber de Deus, porque Ele tem tanto para nós. E muitas vezes a gente fica limitado, assim, não, mas vou falar isso para Deus, não vou receber isso de Deus, eu não vou fazer isso não, porque, nossa, eu não mereço. Você nunca vai merecer, é Jesus que merece. Fala para a pessoa que está do seu lado, não é você que merece. É Jesus que merece. E porque Jesus te salvou, você se tornou filho. E porque você se tornou filho, você se tornou herdeiro. Herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Nós somos co-herdeiros com Cristo. E que nós possamos entrar assim, a palavra de Deus diz que o véu foi rasgado. Que a gente não precisa mais de ninguém para a gente chegar na presença de Deus. Ninguém. Nós podemos entrar ousadamente na presença de Deus. No Antigo Testamento, se você entrasse na presença de Deus de qualquer maneira, você era fulminado. Olha o tanto que Deus é bom. Hoje você pode entrar livremente. E você pode apresentar tudo para o Senhor, como diz em Filipenses, as suas ansiedades. E você crê naquilo que você está pedindo. Senhor, eu preciso disso. E o Senhor vai te ouvir. E eu achei super interessante na ministração quando ele falava que a oração é você dizer para Deus que você não pode. E dizer para Ele que Ele pode. É como se você estivesse dizendo, Deus, eu não tenho capacidade de fazer isso aqui. Mas o Senhor tem. Eu vou confessar algo para vocês. Assim, a gente fica envergonhado, mas a gente é para edificação. Quando a gente às vezes começa a apertar financeiramente, a primeira coisa que a gente tira é o dízimo e as ofertas. É ou não é? Pelo menos comigo é. E eu estou confessando diante de vocês. Por quê? Porque a minha fé está pequena. Porque eu não estou crendo no Deus riquíssimo que nós servimos. Porque Ele é rico, gente, e Ele é rico mesmo. Pra vocês terem noção, tanto que Ele é rico, que no céu as ruas é de ouro. Aqui é de asfalto. Lá Ele usa ouro para andar em cima. Você pensa se Deus não tem tudo para nós. E a gente, por falta de fé, começa a ter atitudes. Não, mas espera aí, não vai dar. Se eu tirar aqui, não vai dar. A oferta também é por amor. Por amor ao Senhor. Porque assim, nos meses que às vezes eu não oferto ou não dizimo, eu posso garantir para vocês, o Senhor tem cuidado de mim. Ele tem cuidado de mim. Mas isso, muitas vezes, esse ato de você não dizimar e não ofertar, é uma atitude de incredulidade. E Deus falou fortemente ao meu coração. Que muitas vezes a gente não sabe receber, porque a gente confia no salário que a gente ganha, a gente confia em coisas humanas, palpáveis. E o nosso Deus é invisível, poderoso, maravilhoso. Ele criou você, criou tudo que você pode enxergar na natureza. Gente, existe algo mais poderoso que tudo que você consegue ver. O ser humano funcionando é algo espetacular. É ou não é? O corpo humano é uma coisa incrível que ninguém conseguiu reproduzir outra coisa igual. O nosso Deus é muito maravilhoso. E nós precisamos crescer em fé e saber que Ele é bom. E Ele vai suprir, como diz na sua palavra, cada uma de nossas necessidades. Olha o que Ele falou para Davi. No Antigo Testamento ainda, Jesus não tinha vindo, mas Ele disse para Davi, por que você não me falou que não estava suficiente? Eu tinha te dado mais. Não precisava adulterar, eu tinha te dado mais. Deus tem
uma vida plena mesmo. Porque com Deus não é mais ou menos, gente. Nós é que não sabemos crer em Deus e no que Ele diz em sua palavra. E por isso deixamos de desfrutar de tudo que Ele tem para nós. Aí você vai chegar lá no céu, aí você vai ver o tanto de coisa que você tinha que ter vivido, que tinha que ter provado e não provou. Foi isso que Deus trouxe ao meu coração. Na sua área financeira, familiar, em todas as áreas da sua vida. Deus tem plenitude mesmo, gente. Porque como Ele ensinou os discípulos, que seja feita a sua vontade, assim na terra como ela é feita no céu, minha gente. É muito poderoso, a gente não tem noção do que a palavra de Deus está dizendo. A palavra de Deus diz lá em Romanos que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Para dar o fim que vocês desejam. Existe um pai melhor que esse? Não existe um pai melhor que esse. E Ele tem cuidado de nós. Mas que a gente possa crescer em fé mesmo. E aprender a receber de Deus. Aprender a chegar diante de Deus. E falar, Deus, a situação é essa, é essa, é essa e essa. E eu não dou conta de resolver. E eu não quero resolver. Eu quero que o Senhor resolva para mim. Porque o Senhor vai resolver da melhor forma. Que nós não sejamos como o filho mais velho do irmão pródigo. Com toda a herança para desfrutar, com tudo aquilo para desfrutar, e a gente fica chateado porque alguém recebeu antes de você, ou sei lá por quê. Que a gente possa de fato crescer e saber que Deus é bom. E como esse pai aqui falou para ele, filho, tudo o que é meu é seu. Desfrute da vida que Deus tem. Foi isso que Deus trouxe ao meu coração. O mundo não me seduz, de verdade, irmãos. O mundo não me seduz. Não me seduz. Há muito tempo ele não me seduz. Mas existem muitas coisas que o Senhor tem para que nós possamos viver. Existe um script, existe algo que nós precisamos fazer nesse mundo. E muitas vezes nós não estamos vivendo nem um terço do que a gente precisava viver. Precisamos ser ousados em pedir, aprender a receber e colocar em prática tudo aquilo que o Senhor nos ordenar. Para a gente viver de fato a abundante vida que Deus tem para nós. Que nós sejamos referência como Jesus era. Eu achei incrível quando eu escutei a primeira vez, quando um ministrante disse, se Jesus não tivesse dinheiro, ele não precisava de Judas Iscariotes para administrar o que ele tinha. Judas Iscariotes era o tesoureiro de Jesus. E alguém que não tem dinheiro precisa de tesoureiro? Jesus nunca esteve doente. Nunca. Na sua estadia. Ele se entregou, mas ele nunca esteve doente. Onde tinha falta, Jesus trazia o milagre. Onde existia a enfermidade, ele trazia a cura. Onde existiam pessoas oprimidas, ele trazia liberdade. E muitas vezes nós estamos travados, como esse filho mais velho do irmão pródigo. Que possamos nos libertar, entender que o Senhor tem uma vida abundante. Abundante mesmo, irmãos. Nós não podemos aceitar menos que a vida que Ele nos entregou. A vida de Jesus, Ele deu a vida dele por nós. E Deus tem sim uma vida de prosperidade em todas as áreas da sua vida. Para você ser referência como Cristo foi. Porque a palavra de Deus fala que nós somos embaixadores de Cristo. Você é um representante do céu. E como representante do céu, Deus quer que você seja como Cristo é. Desfrutando da vida que Ele te deu. Então que a gente cresça mesmo nesse conhecimento de saber receber de Deus, de saber pedir ao Senhor, não achar que nós precisamos merecer. Não. Você faz, irmão, porque Ele te amou.
você só ora porque você cresceu nesse conhecimento, você faz alguma coisa por amor a Ele, mas nada que você possa fazer pode te fazer merecedor de nada. É Jesus que é merecedor. E porque você aceitou Ele, você se tornou merecedor por causa de Cristo. Amém? Que nós possamos, em nome de Jesus, crescer nesse conhecimento, nessa verdade, que nós podemos sim nos achegar com confiança diante do Senhor, pedir, e fique pronto, irmão, para receber. Receber mesmo aquilo que você está precisando. Deus tem para você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus mesmo, que nós possamos crescer e avançar. Porque existem muitas pessoas que nós podemos ser referência na vida delas. Pessoas precisam de nós. E se às vezes nós não crescemos no conhecimento, não crescemos em saber receber de Deus, até, sei lá, às vezes até você orar em outras línguas. Tem pessoas que são cristãos há muitos anos e não falam em outras línguas. Porque a gente não sabe receber. Deus tem uma vida, meu Deus, abundante mesmo, gente. Abundante para nós. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor e dizer para a igreja que eu estou feliz. Amém? E é uma coisa tão interessante essa palavra, quando ela diz que nós não éramos merecedor, mas pela infinita graça e a misericórdia do Senhor Jesus, nós fomos alcançados através de Cristo. E é uma coisa assim tão importante, tão boa, tão maravilhosa, que quando a Renata estava falando a respeito da palavra, eu pude compreender o que é ser um pai e o que é ser um filho, não é verdade? E aquilo que ela disse, o pai quer o melhor para o seu filho, não é verdade? Ele quer o melhor para cada um de nós. Mas existe uma coisa tão importante, tão maravilhosa, que um pai também gosta e que ama, quando esse filho obedece a sua palavra. Meu filho, faça isso para mim, ele faz. Meu filho, pega isso ali para mim, ele pega. Meu filho, me leva no médico, ele leva esse pai no médico. Meu filho, não estou dando conta de dirigir hoje, dirige para mim, esse filho dirige. Chama-se obediência. Quando esse filho é obediência, ele passa a ser esse co-herdeiro, né? Através de Cristo Jesus, ele passa a herdar de todas as bênçãos, porque ele obedece à palavra. E a palavra de Deus é a razão de nós vivermos, é a palavra. Eu estava pregando esses dias, sexta-feira, e falando a respeito da palavra, o poder da palavra. E hoje eu estava enterrando a minha irmã faleceu. Ela já passava muito tempo, estava passando já problema de saúde, hemorragias e mais hemorragias. E a minha irmã foi uma pessoa muito desregrada. E ela bebeu muito. E assim, agora na sua velhice, essa jornada de bebida atrapalhou a vida dela. Mas a Bíblia fala que existia uma promessa, o valor da promessa. E um dia eu vi meu Deus falar com a minha mãe que todos os seus filhos voltariam para a igreja. Estavam desviados e voltariam. O Senhor fez uma promessa à minha mãe. E eu fui um dos participantes. Eu era desviado e fiquei até meus 22 anos fora da igreja. E a promessa que Deus havia feito à minha mãe cumpriu. Eu voltei. E essa irmã minha, por muitos e muitos anos, ela foi escrava do vício da bebida. E a bebida, ela vai consumindo a pessoa. Chega um determinado tempo que o seu organismo não suporta mais. E por último, pegou uma cirrose, e essa vem comendo, destruindo a minha irmã, acabando. Mas ela acordou. E ela voltou para o Senhor Jesus.
E eu achei interessante que o médico deu para ela 6 meses de vida. Ela viveu mais ou menos mais de 2 anos depois da promessa do médico. Foi o suficiente para Deus fazer uma obra na vida dela, transformar, salvar a minha irmã. Hoje eu estava lá no cemitério, eu achei uma coisa interessante. O momento que nós estávamos enterrando a minha irmã, fizemos ali uma oração, e naquele momento ali, eu pude sentir a presença de Deus, na promessa que o Senhor havia feito à minha mãe. Se Deus tem uma promessa na sua vida, e você se tornar participante disso, e se você entrar pela porta da obediência, ninguém segura você, meu irmão. Ninguém te segura. Você se torna participante de todas as bênçãos que a Renata disse aqui agora. Todas, quando nós nos tornamos obedientes à palavra de Deus. Se você obedecer, a Bíblia fala que é melhor obedecer do que? Mais alto? Aí, olha, a igreja sabe. Quando você obedece, irmãos, você não precisa fazer tanto sacrifício. Não é verdade? Mentir, porque é um sacrifício. Tem pessoas que mentem por não obedecer. É um sacrifício isso. Mente. Não fiz isso porque eu não pude. Atrasei porque... Não fui para a igreja porque a coronavírus não deixou. E começa, irmão. Mas uma coisa eu digo para a igreja. Tem muitas pessoas hoje que não estão vindo à igreja. E nós fomos às portas abertas. As autoridades nos liberou. E nós abrimos com todas as regras. Máscara, álcool, gel. Tudo direitinho que manda lá a lei fazer, nós fizemos. E se você às vezes encontra alguns irmãos na rua e fala: irmão, não está indo à igreja. Irmão, eu estou naquela área de risco. Mas está no mercado. Vai trabalhar todos os dias. Aglomeração de pessoas, está lá junto. Mas vir à igreja é área de risco. Não. Aqui é área de vida. E vida e abundância em Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe a igreja. Renata, ela foi feliz essa palavra, com a palavra que Deus usou ela maravilhosamente bem aos nossos ouvidos, não é verdade? Os 2 filhos pródigos ali, olha só. Sabe o que ele disse? Pai, eu tenho sido seu escravo. Ele foi escravo, irmão. Ele era participante de tudo, ele não era escravo. Ele não era um escravo. Ele tinha toda a liberdade. Pegava as carruagens que o pai dele tinha, passeava, ia para um lado, para o outro. Do bom e do melhor. Melhor alimentação. E depois ele chega: pai, eu tenho sido seu escravo. Que escravo, irmão? Ele tinha toda a regalia. Aí o pai foi preciso falar: olha, meu filho, esse meu filho que estava morto, eu achei que já estava morto. E ele reviveu. Por isso eu estou dando essa festa, porque ele voltou. Ele vai ser participante da mesma maneira como você tem sido, recebido todas as bênçãos que eu tenho te dado. Maravilha, né? Irmão, está conosco hoje nosso irmão Felipe. Fique de pé, Felipe. Vamos receber o nosso irmão Felipe? Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus, Felipe. Podeis sentar. Felipe, irmão de Natanael. E eu acho que sua mãe, seu pai, quando te deu esse nome, lembrou lá de Felipe. Que coisa maravilhosa, né? Felipe vai lá, encontra com Natanael e fala assim: encontramos Jesus. Quem é Jesus? Ele falou: o Filho de Deus, o profeta, aquele que o Abraão já falou e tal. Aí ele disse assim: olha que coisa interessante. Aí ele vai encontrar com Jesus. E quando ele encontra com Jesus, Jesus olhou para ele e falou bem assim, para Felipe, para Natanael: eis aí um verdadeiro israelita, que não há dolo, engano. Felipe, e eu achei interessante que nesse caminho, quando Natanael encontra com Felipe, fala para ele de Jesus e tal, ele falou: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ele falou: vem e vê.
Quando ele foi ter com Jesus, Jesus encontra com ele e fala assim: eis aí um verdadeiro israelita. Ele falou: mas como é que você sabe que eu sou um verdadeiro israelita? Eu não te conheço. Ele falou: antes que você viesse ter comigo, eu te vi tu estando debaixo de uma figueira. Ele falou: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Filipe alegra ali naquele momento, o coração de Filipe enche de alegria, sabendo que Natanael, Jesus fala a respeito dele, uma pessoa que ele nem conhecia. É coisa maravilhosa. Irmãos, hoje é Santa Ceia e nós vamos hoje já terminar aqui, porque eu tenho que levar uma ceia para os irmãos que não estão podendo vir, que estão na área de risco. Eu vou levar a ceia para os irmãos. Amém? Louvado seja Deus. Não podemos deixar as ovelhas, distantes. Nós temos que visitar e vamos lá levar a Santa Ceia para esses irmãos que não estão podendo vir por causa da idade. E as pessoas às vezes não estão podendo vir à igreja, mas amém. Irmão, eu quero até pedir a irmã Magda e a irmã Sara para lavar as mãos, e hoje elas vão servir a ceia aqui hoje. Nós vamos pegar essas duas irmãs aí hoje e vamos usá-las para nos ajudar na Santa Ceia do Senhor. Irmão, 1 Coríntios, o capítulo 11, o versículo 24, ele diz assim: 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 24. E tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Irmão, o versículo 23, presta atenção no versículo 23. Verso 23, olha aí. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, mais à frente, próximo versículo, tomou o pão, versículo 24, volta, 24. E tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Quando Jesus, a Bíblia diz, a noite em que ele foi traído, ele pegou o pão, partiu e entregou à igreja. A noite em que ele foi traído. E às vezes é isso que o Senhor quer de nossas vidas. Ele mesmo sendo traído, ele não deixou de servir. Até o traidor que estava à mesa, ele deu o pão. Ele partiu o pão e mostrou para eles o que era o amor. Ele sabia que ele ia ser traído por Judas, mas mesmo assim ele partiu o pão e deu ajuda. Ele não deixou de alimentar o traidor. E às vezes alguém até da nossa família, alguma palavra, alguma coisa que fala conosco é o suficiente para nós eliminarmos. E não é assim que o Senhor tem nos ensinado. Até o inimigo, ele partiu o pão e deu. Aí ele diz assim: tomai e comei, esse é meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, pegou o pão, partiu e deu a cada um deles. Então é assim que o Senhor tem nos ensinado, igreja, que nós devemos amar. Acima de tudo é o amor. Dividir, partir. É aquilo que o Senhor tem nos ensinado todos os dias. Esse verdadeiro amor. Um amor, quando ele fala ali, Pedro chega assim, Jesus fala assim: Pedro, deve perdoar quantas vezes? Ah, Senhor, 7 vezes, né? Tá bom, muito. O Senhor falou: não, Pedro, 70 vezes 7. Este é o verdadeiro amor. É o amor que supera. Amém? Nós vamos orar agora pelo pão, pelo cálice, e as nossas irmãs estarão servindo a igreja. Vamos ficar de pé? Deus, abençoamos, ó Deus, o pão que representa a tua igreja. Cada partícula desse pão é cada membro, Deus, da igreja. É cada um que faz parte da sua família. Esse pão representa o teu corpo, e o corpo é a igreja. A
palavra diz que o Senhor é o cabeça e nós somos os membros do seu corpo. E cada irmão que participar desse pão venha ter vida e vida em abundância. Deus, esse cálice representa o teu sangue que foi derramado na cruz por mim e pela tua igreja. Todo aquele que beber desse cálice vai estar anunciando a morte do Senhor até que o Senhor venha. Muito obrigado, Jesus. Disse o Senhor Jesus: tomai e comei, esse é meu corpo que foi entregue por vós.